Em cada item, realize cálculos e descubra a fração que pode substituir esse símbolo aqui, certo? Então, tem um símbolo dividido por 1/7, que é igual a 7 sobre 2. Vamos fazer aqui um cálculo bem fácil, para vocês verificarem como é que eu resolvo. Vamos dizer aqui que eu tenho, vou colocar aqui mais 14. Aqui, né, é só um exemplo para vocês entenderem como é que faz a operação. 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7, né? 14 dividido por 2 vai dar 7. Ora, vamos dizer que eu não tenha esse 14. Aqui ele está representado por um símbolozinho, certo? Ele pode estar representado por um símbolo, ele pode estar representado por um quadrado ou retângulo, outra figura, certo? Ele pode estar representado por uma letra, é a mesma coisa. Esses símbolos aqui, eles estão no lugar do valor que eu quero descobrir, que é o valor desconhecido. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Se eu tenho x dividido por 2, é igual a 7. E eu preciso descobrir aqui o valor de x. Como é que eu faço a conta para descobrir qual é esse valor? Observe aqui que eu tenho esses dois valores. Então, aqui eu tenho x dividido por 2 igual a 7. E perceba que esse valor aqui é 14. E como é que eu obtenho 14 aqui? Eu obtenho usando uma multiplicação. 7 vezes 2, ou uma operação inversa, 7 vezes 2, que vai dar 14. Então, quando eu tiver esse símbolo aqui, eu vou usar a operação inversa e vou descobrir o valor desse símbolo. Mas perceba que ele está aqui no início, dividido por esse número. Então, eu passo esse número aqui, que está multiplicando, eu passo para cá e ele vai ficar, ou está dividindo, desculpa, ele vai passar multiplicando. A mesma coisa se ele tiver o contrário. Vamos dizer que eu tenho 8 dividido por 2, você sabe que é 4. 8 dividido por 2, você sabe que é 4. Não é isso? Vamos dizer que eu não tenha esse 2. Esses 2 está representado por um símbolo ou por uma letra. Pode ser qualquer letra, certo? O que é que acontece? E eu quero descobrir qual é o valor dessa letra. Você já sabe que esse aqui é 2. E eu tenho que fazer a conta com esses dois números que estão aqui, ó, para descobrir o valor de quem? De A, porque a conta tem que fazer com os números que você tem, que é o 8 e o 4. Então, na hora para você descobrir esse valor aqui, que é o 2, que você já sabe quem é, você vai fazer o quê? Você vai pegar o 8 e dividir por 4. 8 dividido por 4, que pode ser colocado dessa forma, ou dessa, vai dar igual a 2. E aí você descobre o valor desse símbolo ou da letra, que é chamada variável, do símbolo que está representando um número desconhecido. Ok? A mesma coisa se eu tiver aqui, vamos dizer, um número vezes 3 é igual a 15. Ora, qual é o número que vezes 3 é igual a 15? Como é que eu vou fazer a conta? Como é que eu vou descobrir qual é esse número que multiplicado vai dar 15? Ora, ele poderia estar representado por uma letra também. Vou colocar aqui y vezes 3 igual a 15. Ou pode usar o símbolo mesmo. Então, o que é que acontece? Qual é o valor de y? Esse y ele tem um valor nessa conta. Se eu usar em outra conta, ele vai ter outro valor, certo? Porque ele só está no lugar de um número que eu não sei quem é, como o símbolo está no lugar de um valor que eu não sei quem é. Ora, para você descobrir qual é esse valor aqui, você pode pegar o 15 e dividir por 3. Por quê? Dividir por 3. Então, você vai usar aqui a operação inversa, vai transferir ele para cá. Então, vai 15 dividido por 3 dá 5. Então, você descobriu o valor do y. Observe que se eu pegar aqui no lugar do símbolo, colocar o 5, que eu descobri, vezes 3, vai dar 15.
Então, perceba como é que a gente vai fazer para descobrir esses valores desconhecidos que estão sendo representados por esse símbolo. Aí você tem aqui esse símbolo dividido por um sétimo, que é igual a 7 sobre 2. Então, eu quero descobrir esse valor desse símbolo. Não é isso? Eu tenho que fazer o cálculo aqui desses dois. Vamos observar como foi o exemplo. Observe que se você olhar, ele vai estar igual a esse daqui. Só que aqui não tem frações. E a gente está fazendo o cálculo com frações. Então, como foi que a gente fez aqui? A gente multiplicou os dois valores. Então, é isso que a gente vai fazer com isso. Você vai pegar 7 meios e, em vez de dividir, vai multiplicar por um sétimo para descobrir esse valor aqui desconhecido. Então, aqui você multiplica 1 vezes 7, que dá 7, e 2 vezes 7, que dá 14. Nesse caso aqui, você pode simplificar. Nesse caso aqui, você pode simplificar. E ele dá para simplificar por 7, porque 7 e 14 são múltiplos de 7. E são divisíveis por ele também. Então, 7 dividido por 7 vai dar 1. E 14 dividido por 7 vai dar 2. Então, ele vai dar igual a 7 14avos ou 1 meio. Percebe que 7 é a metade de 14 e 1 é a metade de 2. Então, ele se apresenta uma metade. Aqui eu poderia já fazer direto, certo? Se eu não tivesse feito a multiplicação, eu poderia fazer aqui direto. Aí cortava o 7 com 7. Lembre que tem uma multiplicação. Eu tenho um numerador e o denominador que são iguais. Aí eu posso cortar. Na hora que eu corto, eu estou fazendo uma divisão. Lembrando, eu estou fazendo uma divisão. Não corta por cortar, porque 7 dividido por 7 vai dar 1. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. E 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 1 dá 2, ou seja, daria o mesmo resultado, evitaria a multiplicação e a simplificação. Na letra B, nós temos o seguinte: 6 onzeavos vezes o símbolozinho, que é igual a 9 sobre 22. Vamos ver como foi que a gente fez o outro, ó. Ele está semelhante a esse, ó. Foi que a gente fez? A gente fez uma divisão para poder descobrir o resultado. Então, você vai usar a operação inversa. Eu quero descobrir aqui o resultado desse símbolo. Então, eu vou pegar o 9 sobre 22 e vou dividir por 6 onzeavos. Não é isso? Então, o que é que acontece? Eu vou fazer essa divisão de frações. Na divisão de frações, você inverte essa segunda parte, só deixa a primeira igual, pois você multiplica a primeira. Então, em vez de dividir, você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Inverter é colocar o 6 como denominador e o 11 como numerador. Então, vai ficar assim, 11 em cima e o 6 embaixo. Eu inverti. E agora é só fazer a multiplicação. 9 vezes 11 dá 99. Vamos aqui, botar aqui em cima. 9 vezes 11 dá 99. E 22 vezes 6 dá 132. Dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por 11. Ok? Então, 99 dividido por 11 vai dar 9. 132 dividido por 11 vai dar 12. 12. Ainda dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por 3, certo? Então, eu vou ter aqui 9 dividido por 3, que dá 3, e 12 dividido por 3, que vai dar 4, ok? Então, já termina aqui a conta. Eu poderia até fazer essa simplificação aqui antes, ó, certo? Por exemplo, o 22 e o 11
tem um numerador e um denominador sempre um embaixo e um em cima. Então, eles dão para dividir por 11. Então, eu poderia dividir aqui por 11. Aí, a mesma coisa eu tenho que fazer aqui embaixo. O que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Então, no numerador, eu tenho que fazer no denominador. 11 dividido por 11 dá 1. Então, aqui, em vez de 11, vai ficar 1, que é o resultado. E 22 dividido por 11 vai dar 2. Então, aqui já fica o 2. Por outro lado, aqui também eu posso simplificar o 9 e o 3. Então, o 9 dá para dividir por 3 e o 6 dá para dividir por 3. Quando eu divido o 6 por 3, vai dar 2. Então, no lugar do 6, aqui vai ficar o 2. E quando eu divido o 9 por 3, vai dar 3. Então, aqui eu tenho 3, eu vou fazer a multiplicação. E aqui eu tenho 1. 3 vezes 1, 3. E aqui ficou 2 e aqui ficou 2. 2 vezes 2, 4. Perceba que dá o mesmo resultado, simplificando antes. Então, eu tenho agora o símbolo dividido por 3 quintos, que é igual a 5 oitavos. Então, a gente vai descobrir aqui o valor do símbolo, certo? Para descobrir o valor desse símbolo, eu tenho que fazer aqui uma operação. Ora, se eu tenho esse que divide por 3 é igual a 5 oitavos, então aqui eu vou usar aqui a operação inversa. Eu vou pegar os 5 oitavos e multiplicar por 3 quintos para descobrir o valor que foi dividido, né? O dividendo. Então, eu vou usar aqui a operação inversa. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 3, que vai dar 15. E 8 vezes 5, que vai dar 40. Então, eu tenho 15 sobre 40, que é igual a o símbolo que nós estamos resolvendo. Então, aqui eu posso simplificar também. Eles são múltiplos de 5. Então, eu posso dividir também por 5, porque se eles são múltiplos de 5, eles são divisíveis por 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. E 40 dividido por 5 dá 8. Então, eu vou ter aqui 3 oitavos, que é o resultado dessa divisão. Se a gente fosse conferir, olha, eu teria aqui, ó, no símbolo eu tenho 3 oitavos, dividido por 3 quintos. Ele está dizendo que dá 5 oitavos. Não é isso? Ora, na hora que eu faço uma divisão, na hora que eu faço uma divisão de frações, para resolver eu faço o seguinte: 3 oitavos vezes 5 terços. Eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Então, aqui o 3 oitavos permanece igual. Ao invés de dividir, eu vou multiplicar. E 3 quintos fica 5 terços. Se você quiser, 5 terços. Então, se você quiser aqui, já resolve direto. Corta esse 3 e sobra quem? 5 oitavos direto. Então, a gente pode observar que esse é o resultado correto. É só você substituir e fazer a conta correta, ok? Então, aqui eu tenho o símbolo vezes 7 oitavos igual a 56. Eu preciso descobrir qual é esse valor, que quando eu multiplico por esse, dá esse. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a operação inversa. Vou pegar esse 56 e dividir por 7 oitavos. Então, o símbolo vai ser igual a 56 dividido por 7 oitavos. O que é que acontece? O que acontece quando eu tenho uma divisão de frações? Eu vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Eu vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, ok? Então, eu tenho 56 vezes 8 dividido por 7. A gente poderia até já fazer a divisão direto. Eu poderia fazer, por exemplo, aqui, ó, 56 dividido por 7 dá 8. Né? Então, 56 dividido por 7 dá 8. Se eu fizer logo direto isso aqui, vai dar 8. Não é isso? E 8 vezes 8 vai dar
64. Ou então poderia fazer aqui direto, 56 vezes 8, que dá 448. E repete o 7 porque só tem ele. Então, dividido por 7 vai dar 64. Então, 448 dividido por 7 vai dar 64. E eu descubro qual é o valor do símbolo.